Pequenos passos. Tá difícil, não tenho condição. Tem hora que não dá vontade de orar. Tem hora que você ora, Deus não fala, Deus está mudo, Deus morreu, Deus está onde? Que Deus não me responde. Eu leio a palavra e nada entra no coração, nada é revelado. Existem momentos assim, querido. Mas a palavra aqui nos diz: esteja atento, fortaleça aquilo que resta. Olhe para aquilo que está nas tuas mãos e continue. Jogando um jargão bem popular, faça assim mesmo. Vai embora, vai do jeito que está. Faz, ora assim mesmo. Força a oração assim mesmo. O importante é você orar. O importante é você entender que existe um parafusinho lá, que foi colocado. E que você precisa sempre dar apertar ele, até que ele volte. Nós não podemos parar, nós precisamos continuar. Quem disse que você estava assim? Quem disse que você ficaria assim? Nós precisamos seguir. E o terceiro parafuso aqui, em Gênesis 13. A palavra diz que quando Deus olhou para Eva, Deus falou assim para ela: o que você fez? O que foi que você fez, Eva? O que foi que você fez? A palavra que diz na carta de Sardes: lembre-se do que você recebeu e viu. O que eu quero dizer para você é: nós não podemos viver na nostalgia, mas nós precisamos nos lembrar que tudo o que passou faz parte da nossa história. Tudo o que passou faz parte da nossa história e tem um propósito. Nós precisamos entender que ser grato e nos agarrar nas promessas é obedecer e nos arrepender. Frequentemente nós precisamos nos arrepender. E sabe uma coisa interessante? Quando eu falo aqui da nossa história passada, eu estou falando aqui de uma manutenção. E a manutenção, ela é todo o resultado da nossa fidelidade. Você quer saber se uma pessoa é fiel? É uma pessoa que demonstra constância, não é? Ela não é fiel só no seu aniversário. Sabe aquele amigo que só lembra de você no seu aniversário? Vocês têm amigos assim? Tem gente que só lembra de você no aniversário, não é? Mas você tem aqueles amigos que te lembram nos momentos fáceis, nos momentos difíceis, estão com você por que der e vier, não é verdade? Você estando bem, estando mal, eles estão lá. Com Deus é a mesma coisa, essa é a manutenção da fidelidade. Não importa como está, eu estou lá. Eu estou lá. Porém, quando eu olho para o meu passado, a minha história, eu começo a olhar e eu vejo parafusos nessa história. Eu vejo parafusos pequenos, grandes, médios. Eu vejo parafuso que entrou certinho, parafuso que entrou torto, parafuso que estourou, parafuso que perdeu a rosca, por erros. Mas essa é a minha história. Sabe o que eu tenho aprendido nesses dias? Eu tenho aprendido e foi nesses dias que eu tenho aprendido isso. Fico até constrangido de falar por tanto tempo de evangelho que eu tenho. Mas quando eu erro, olhando para o meu passado, eu entendi a palavra do Senhor, que Ele me perdoou de todos os meus pecados. Eu entendi. Então, normalmente, quando eu erro, eu peço perdão a Deus. Eu peço tal. Só que, lá no fundo, eu estava num processo de aprender a me perdoar. Por que eu estou te dizendo isso? Porque quando a gente se lembra do que nós recebemos e daquilo que nós vimos, da nossa história, eu aposto que você se lembra de coisas não tão legais também, não é verdade? Nós tivemos muitos acertos, não tivemos? Mas também nós tivemos muitos erros, né? Pisamos na bola.
E nós precisamos aprender a nos perdoar. Sabe por quê? Porque o Senhor já nos perdoou. E quando você não aprende a se perdoar, por mais que você entenda que o Senhor te perdoou, você não avança. Você não avança. E você fica travado nesse terceiro versículo aqui, com o Senhor dizendo para você: mas se você não estiver atento, eu virei como um ladrão. Se você viver do jeito que você está vivendo de qualquer jeito, não dando importância para esses pequenos parafusos, se você achar que só vir aqui nos cultos, tá bom, tá legal. Se você não estiver atento, eu virei como um ladrão. O Senhor tem derramado nesses dias algo grande aqui sobre a nossa igreja. Você tem sentido pelos cultos. Quantos aqui têm sentido uma presença de Deus aqui neste lugar? Nós temos orado, nós temos jejuado para que coisas ainda maiores aconteçam. Mas sabe como fica o nosso coração aqui? Eu posso incluir meus amigos aqui. Sabe como fica o nosso coração? Nosso coração fica assim, ó, apertado desse jeito, ó. Nós não queremos que você perca o que Deus vai fazer aqui. Nós não queremos que por alguma distração ou por algum parafuso mal encaixado, você perca o que Deus vai fazer aqui neste lugar. Nós não queremos que você fique sentado aí, quando Deus começar a fazer as coisas aqui, quando algumas bênçãos começarem a descer aqui, alguns dons começarem a ser espalhados aqui, algumas pessoas começarem a ser ativadas no profético, ativadas no sobrenatural, ativadas na cura, e você fica aí sentado olhando: por que, Deus? Por que eu não estou envolvido? Por que eu não estou entendendo? Por que eu não sinto nada? Por que o Senhor não fala comigo? Por que eu não estou ali também, ajoelhado, jogado, chorando? Por quê? Esse é o nosso coração. Esse era o coração de Jesus com esta igreja, com esta carta. Jesus olhava uma igreja grande, uma igreja que fez muito por Ele, que fez muito pelo Evangelho, que fez muito pelas pessoas. Mas Ele via uma igreja estática, e o coração dele falava: eu vou voltar. Eu vou voltar. E quando eu voltar, eu não quero te ver assim. O anjo de Sardes, alerta a tua igreja: quando eu voltar, eu não quero ver a sua igreja estática. Eu não quero ver um bando de crente fingindo que está vivo, mas está todo mundo morto. Esse é nosso coração. Então, eu entendo que muitos aqui têm uma história difícil. Quantos aqui têm uma história difícil? Eu tenho uma história difícil. Eu não passei por coisa levinha. Eu já passei por muita coisa difícil. E muita coisa que Deus me guardou de passar. Mas essa é a minha história. Eu não posso viver de nostalgia. Eu preciso crer nas promessas que Deus tem para mim. Eu preciso avançar, nem que for arrastado, mas eu preciso avançar. E é essa palavra que eu quero compartilhar com você hoje. Nem que for arrastado, mas você precisa avançar.